Olá, eu sou Jackson Batista e estamos começando mais um Revista Fevale Podcast On Vivendo na Fevas. E no episódio de hoje vamos conversar com o professor e reitor da Universidade Fevale, Kleber Pradanov, para falar sobre as ações da universidade e o apoio para os acadêmicos nesse mês que passamos agora pelas enchentes aqui que assolaram o Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. E para a gente começar, o senhor já participou de alguns programas nossos aqui, um no Fevale Summit e o outro na Mostratec, também auxiliando ali como produtor do nosso programa. É verdade. E a gente gostaria de saber sobre a sua trajetória até chegar a reitor da universidade. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é um momento importante para a gente também, de transição, de troca e de mudanças. E é um período sempre que a gente fica bastante sensibilizado. Mas são 29 anos de trabalho aqui na universidade. Eu fui contratado lá nos inícios dos anos 90 para uma tarefa bastante importante para todos nós, que foi a transformação da Fevale Universidade. Embora tenha demorado alguns anos até que isso ocorresse de fato, não por culpa nossa, mas todo um arcabouço legal e questões relacionadas ao MEC. A minha tarefa aqui foi de organizar o que seria o futuro embrião de uma pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Então, cheguei aqui em 95 e comecei a fazer. Evidentemente que a universidade acabou enfrentando outros desafios. Depois nós não conseguimos fazer não era mais possível passar de uma faculdade isolada para a universidade. Tivemos que nos transformar primeiro em centro universitário. Foi preciso, então, implementar os institutos, criar novos cursos. Também fui diretor fui diretor de um Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, ICET, então implantando as engenharias, o curso de moda, o curso de design, entre outros, Museu Nacional do Calçado, que também foi uma atribuição que foi feita. E depois, mais tarde, quando nós viramos centro universitário, fui o primeiro pró-reitor no Brasil de pesquisa e inovação. Então, nós somos inovadores também em criar uma pró-reitoria voltada à inovação já lá em 99, quando nos transformamos em centro universitário. E depois também sempre liderando aí as equipes de pesquisa e pós-graduação, né, para a transformação da Fevale Universidade. Depois tive um período de 4 anos na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. E quando retornei para a Fevale, mais uma vez como pró-reitor de pesquisa e inovação, e depois em 2018 como reitor. Então agora chegando 2024, encerra meu ciclo aí na parte de gestão da universidade, e aí passo o bastão, esperando que todos os que ficam aqui, que têm trabalhado durante muitos anos, toquem essa universidade para frente, que a gente consiga manter o nosso nível de internacionalização, nosso nível de qualificação, de formação de pessoas, nossa qualidade na pesquisa, na pós-graduação, nosso conhecimento e reconhecimento no mercado de trabalho pelos profissionais que a gente tem formado. Enfim, uma universidade que hoje é um orgulho aí para todo o país. E, professor, para falar sobre esse último mês que passou, que foi um período muito complicado para todo mundo, a partir de que momento que a Fevale começou as suas ações, que ela começou a perceber que ela teria que se colocar à disposição da comunidade para tomar a frente de alguns negócios que teriam que ajudar a comunidade? Bom, né, você está falando do enfrentamento à questão das enchentes. Nós, como todo mundo, a gente se preparou para um episódio que foi muito pior do que a gente imaginou, né? Foi muito, muito pior daquilo que a gente havia imaginado. Quando a gente tomou conhecimento de que a chuva ia ser muito forte, que provavelmente algumas áreas de ribeirinhas iam ser inundadas, a primeira medida foi a gente se preocupar com os nossos colaboradores, né? Nossos professores, nossos funcionários, tentando fazer um mapeamento, procurando saber quem estaria numa área de risco, dentro daquilo que a gente previa, dentro daquilo que a gente conhecia, dentro dos episódios que eram possíveis fazer previsão. E nós preparamos uma estrutura lá no Campus 1 até para abrigar em torno de 18 famílias que a gente imaginava que eram colaboradores que estariam em situação de risco e que poderiam ter algum tipo de abalo, seja por inundação, ou por isolamento, ou por outra questão. E esses episódios começaram naquela semana de muita chuva, depois da sexta para sábado foi um dia assim terrível do ponto de vista de chuva nas cabeceiras dos rios.
E no sábado de manhã, quando estávamos aí nos preparando para receber talvez alguns colegas, a gente viu que a situação era muito mais grave, que cidades inteiras haviam desaparecido, como Eldorado, como parte de Guaíba, grande parte de Porto Alegre, a inundação tomou conta, houve lá o vazamento das comportas, arrebento das comportas, bairros inteiros alagados, regiões que nunca haviam tido qualquer tipo de experiência de inundação, assim foram. São Leopoldo, praticamente 2/3 da cidade foi mergulhada. E a gente teve que tomar algumas medidas assim urgentes, né, para auxílio não apenas aos nossos colaboradores, mas também às comunidades que a gente toca. E nós, assim, muito rapidamente na manhã ainda do sábado, organizamos um local dentro no Campus 1 do ginásio para receber em torno de 120, 130 famílias. Aí foi uma correria para arrumar espaço, arrumar colchões, arrumar roupas, arrumar medicamentos, arrumar alimentação, né? Transportar as pessoas. Veja que o primeiro ônibus que veio para a Fevale trazendo pessoas desabrigadas, ele veio de São Leopoldo. É um ônibus que saiu de São Leopoldo e que ficou parado durante várias horas na Polícia Rodoviária Federal, ali na BR-116, porque não havia um destino para encaminhamento das pessoas. Eram pessoas que estavam ali dentro de um ônibus sem saber para onde ir. Seres humanos, animais, e foi então a leva de pessoas que nós recebemos. Depois começamos a receber de outras regiões, de Novo Hamburgo e de outros lugares, e chegamos a ter ali em torno de 120, 130 pessoas, e saiu 30, 40 animais, porque também começamos o curso veterinário, organizou ali um receptivo, as pessoas vinham com seus animais, e outros, às vezes, vinham pessoas que resgatavam os animais em área de risco e simplesmente largavam aqui no Campus 1, e a gente começou a fazer uma triagem, então os animais em boas condições permaneciam albergados ali, no anexo do ginásio, e aqueles que necessitavam de uma atenção especial foram encaminhados para o hospital veterinário, muitos precisando de cirurgia, muitos, né, com bastante risco de sobrevivência colocados. Bom, esse foi o primeiro movimento que a gente fez, então, um acolhimento já no sábado, e depois esse acolhimento continuou no domingo, na segunda e nas outras 3 semanas seguidas. E a universidade, ela colaborou em muitas frentes também, e ela tomou alguma outra iniciativa para ajudar essas outras comunidades que não têm a Fevale ali na sua cidade? É uma questão importante essa tua pergunta, porque assim, a gente viveu essa pandemia, e aí na pandemia eu sempre procurei mobilizar nossas equipes fazendo a seguinte pergunta: nós vamos nos encolher e ficar escondidos em casa, ou nós vamos colocar a universidade a ajudar as pessoas naquilo que pode? E nós podemos muita coisa. A gente pode quase tudo aqui na Fevale, né? E a resposta foi muito boa. A primeira foi o albergamento. A segunda foi, por exemplo, todos os cursos da área da saúde liderados pela medicina começarem a fazer atendimentos dentro do nosso albergue ou dentro do nosso CIAS que a gente abriu e começou a atender a comunidade. Os ônibus que transportavam os alunos da medicina e da saúde começaram a transportar pessoas das UPAs e das unidades de saúde básica para dentro dos CIAS para serem atendidas. Né? Nossa farmácia escola, começou a produzir medicamentos porque havia falta de analgésicos, falta de antitérmicos e também alguns remédios que tínhamos em estoque que eram necessários para urgência, atendimento das pessoas que estavam desabrigadas. A veterinária também entrou num regime de plantão permanente. Não apenas atendendo na Fevale, deslocamos um grupo de professores, alunos e funcionários para dentro da FENAC, com a nossa unidade móvel, para o atendimento de quase 3.000 pessoas, chegamos a quase 5.000 pessoas que ficaram albergadas lá dentro, atendimento médico. A clínica odontológica começou também a atender em regime de urgência aquelas necessidades, porque nesse momento as pessoas chegam com dor de dente, as pessoas chegam com problema de saúde, as pessoas chegam com todo tipo de necessidade. Atendimento psicológico, a nossa clínica se deslocou para dentro da FENAC, para dentro do campus, o campus 1 da Fevale. Nós começamos primeiro a ajudar na produção de alimentos aqui na Igreja da Ascensão, depois abrimos a cozinha
do nosso curso de gastronomia com alunos, voluntários, ex-alunos, e estamos fazendo aí nos últimos dias mais de 2.000 refeições por dia. Nos transformamos também numa base de helicóptero, porque o aeroporto fechado, a base aérea de Canoas saturada pelo tráfego de aviões e helicópteros, né? O Aeroclube em Belém, em Porto Alegre, muito distante, muito difícil para servir como uma base de helicópteros. E a gente recebeu aí uma demanda de um, depois dois, depois 3 helicópteros que vieram para cá e que saíam daqui, da Universidade Fevale, para fazer resgate, salvamento, levar mantimentos em toda a grande Porto Alegre. Participamos, inclusive, de uma missão, o comandante nos pediu se a gente poderia atender algumas comunidades, porque algumas comunidades isoladas que não tinham nem como preparar comida, então tínhamos que levar lá a alimentação pronta. Então saímos lá com 800 ou 900 quentinhas para serem distribuídas em Alvorada, Guaíba, e também depois uma ação humanitária da base de Canoas, distribuindo lá quase 1 tonelada de alimentos da cesta básica para atendimento também de áreas que estavam isoladas naquele momento. Também a gente procurou trabalhar com a questão de vacinação, ajudando os postos de saúde, todo o tipo de doença que a gente enfrentava. As nossas engenharias começaram a receber as pessoas que perdiam seus rádios e que às vezes não tinham como ouvir as notícias, então começou com rádio, depois foi para computador e para todo tipo de eletrodoméstico que a gente procurava secar, recuperar e tornar ele funcional. Depois a arquitetura também começou, na fase seguinte, a recuperar e a construir móveis, pelo menos básicos, para que as pessoas pudessem voltar para casa. Se organizou uma grande rede de doação, curso de moda, preparando roupas íntimas para homens e mulheres, que a gente não tem ideia de que as pessoas perdem tudo, e também uso calcinhas e cuecas, e ninguém doa calcinha e cueca. Então foi necessário aqui o pessoal da moda se preparar para produzir, principalmente para crianças, que eram talvez aquelas que eram mais sensíveis do ponto de vista de fragilidade, de exposição a toda a intempérie. Então a Fevale, foram alguns exemplos, mas posso citar outros, né? A Fevale se mobilizou de corpo e alma e não foi preciso fazer uma reunião para dizer o que a gente vai fazer. As pessoas entenderam bem claramente essa questão de que a gente precisava ajudar e quem pôde ajudar, ajudou. Algumas pessoas estavam ilhadas, mas, grosso modo, a gente pôde fazer o atendimento aí para a comunidade. E isso é uma questão legal porque mostra realmente uma universidade que é comunitária, uma universidade que tem vínculos com a sua comunidade e que se importa com as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante, né? E como que o senhor lidou com toda essa, querendo ou não, responsabilidade também à frente da universidade? Como que o senhor teve que lidar com toda essa responsabilidade? A gente, depois de 30 anos, vai ficar um pouco mais cascudo, né? Então, a gente vai aprendendo que quando se tem uma equipe como nós temos aqui na universidade, é mais fácil, porque as pessoas entendem aí o papel de cada uma. Então, obviamente que ser reitor não é ter uma responsabilidade apenas sobre o aluno ou sobre professores, mas é ter uma responsabilidade social. Então, isso que é importante, a gente está aberto para ajudar. Esqueci de uma coisa importante que parece insignificante, não é? Quando houve a inundação, nós não tínhamos água na cidade, água potável. Então, a própria universidade aqui tem um poço artesiano no Campus 2, a gente colocou o poço à disposição da Comusa, para que a Comusa pudesse fazer o enchimento de caminhões-pipa e levar até hospitais, creches e outras situações, e também atendeu a comunidade aqui da Vila Nova. Então, são coisas básicas, desde da água até fazer um atendimento psicológico, um atendimento lá também esquecido dos nossos advogados que estavam orientando as pessoas que chegavam sem documentos, tinham audiências, tinham questões jurídicas, tinham medo de ser preso porque não iam poder comparecer nas audiências, tinham perdido documentos e precisavam muitas vezes fazer remoção de falecidos e outros, então questões bem difíceis. Eu acho que é inerente ao trabalho da gente, né, do reitor, e eu vivo na cidade. E isso traz uma convivência, uma responsabilidade cada vez maior. E como que foi esse olhar para os estudantes também, aqui da universidade? Porque muitos foram atingidos pelas enchentes e acabaram perdendo aulas, muitos perderam tudo e não puderam nem comparecer nas aulas online também.
Como que foi esse cuidado com os alunos, os estudantes? A gente sempre se preocupa com a questão do aluno, né? Porque, assim, um aluno que ele paga a sua mensalidade, ele gostaria de ter seu serviço. Só que alguns colegas, alguns alunos, eles perderam, às vezes, alguns parentes, pessoas queridas, perderam, muitas vezes, o seu trabalho, perderam a sua casa, seu local de vivência, né? Mas a gente tinha que pensar também de que fizesse com que ele não perdesse a universidade. E aí, por exemplo, a aula remota, ela se pensou num primeiro momento, quando se viu que a crise era muito grande, a gente suspendeu, né? Suspendeu e solicitou ao MEC que tivesse um olhar mais apurado sobre essas questões, porque existem questões legais de dias letivos, de horas, que impactam, né? A gente poderia ficar estendendo o semestre letivo até o final do ano, invadindo outros espaços de férias e tudo mais. A gente se preocupou com isso e o Ministério foi sensível, mudou, nos deu autonomia para alterar o calendário. Mas, no primeiro momento, quando não havia condições, e nós tivemos 165 professores que também não tinham condições de chegar à universidade. Em torno de 80 a 100 professores que não tinham condições também de fazer o trabalho à distância, porque não tinham energia nas suas casas. O cara morava em Porto Alegre, lá no bairro Petrópolis, lá não entrou água, mas não tinha luz, não tinha energia, né? Então, também não adiantava, eu não conseguia chegar a Novo Hamburgo, não tinha trem, as estradas estavam bloqueadas, não conseguia nem sair de Porto Alegre, né? Mas ele mora em Nova Petrópolis, mora em Gramado, é a mesma coisa, nós tivemos aqui bloqueios na BR-116, então a questão logística ficou muito confusa. Então, quando a situação colapsou, nós ficamos aí realmente sem aulas, mas também sem prejuízo, né? Muitos alunos da área da saúde estavam conosco aqui, encontraram uma maneira de vir, os professores também, e ficaram dando atendimento nas clínicas, nos ajudando. Eu acho que a perda de aprendizado para o aluno foi mínima, porque eu considero que a grande experiência e a oportunidade que se abriu de colaboração, de trabalho, ela foi muito grande. Então, a gente pensava no aluno, que é um aluno que precisa ter a sua formação, mas também como pessoa, que ela tem que ser respeitada, porque se ela não pode se locomover, ela também tem que respeitar aquele que pode, né? E a gente tentar oferecer condições para todos os grupos, aqueles que podem, os que não podem, e tentar fazer um trabalho também pensando no professor, né? Que muitas vezes tem a sua dificuldade. Nós tínhamos professores que foram tirados de casa com água pela cintura, outros professores que perderam tudo dentro de casa, em cidades como São Leopoldo, Porto Alegre, Eldorado, muita gente teve uma situação bastante crítica. Mas também se criou aí uma rede de solidariedade aos alunos, né? Eu sei que isso também impacta em questões financeiras, a gente também procurou, junto ao setor financeiro, procurar ajudar, prazos, multas, essas coisas todas foram revistas, né? Expansão desse negócio. A gente ativou muito aqui a nossa Fevale Oportunidades para que a gente tivesse, muitas vezes, a questão da empregabilidade. A empresa do que o camarada trabalha afundou, acabou, não vai poder retomar ou não vai retomar tão cedo. A gente também fazer com Fevale Oportunidades, a recolocação desse colega aí, talvez em outro lugar, com outro trabalho, garantindo que ele consiga levar a vida dele em frente e tudo mais. E também um movimento muito forte junto ao governo estadual e federal, que é o movimento da gente que está andando bem, agora é um pouco moroso, onde nós estamos pedindo ao governo federal para as instituições comunitárias do Rio Grande do Sul 30 mil bolsas. Essas 30 mil bolsas dariam um voucher aos alunos que são estudantes nossos e que foram impactados tanto do ponto de vista da vulnerabilidade ambiental ou da vulnerabilidade econômica, ou seja, aqueles que tiveram suas casas e trabalho afundados e aqueles que também muitas vezes perderam seus empregos e não têm capacidade de retorno, ou aqueles que são empresários, empreendedores e que também tiveram seus empregos, o seu trabalho afogado. Então, nós estamos solicitando ao governo federal, e está em estudos, 30 mil bolsas. Dessas 30 mil bolsas, um voucher de R$ 1.500 para cada um desses 30 mil alunos, que compõem as 14 universidades do Comung, e também uma bolsa de permanência de R$ 800. Então, além do voucher que o aluno recebe para ele pagar ou complementar a sua formação, um voucher também de R$ 800 para que ele consiga se manter. Porque ele vai precisar, a gente quer que ele continue estudando, mas ele precisa viver, ele precisa muitas vezes ajudar
e a gente está tentando, está trabalhando, tem essa proposta, o governo federal está analisando, a gente espera que nesse segundo semestre esses valores sejam liberados, né? Então, também pensando, né, da mesma forma como existem as ações para que as empresas sejam ajudadas, os municípios sejam ajudados, a gente precisa também que os alunos sejam ajudados. Mas, professor, mas por que os alunos? Tanta gente precisando, né? E por que os alunos? Porque quando a gente fala em reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul, a gente não pode esquecer de que essa reconstrução ela tem que ser melhor e tem que ser diferente. E a gente tem certeza de que as pessoas que têm a possibilidade de passar por um curso universitário, seja qual for, elas têm mais condições que as demais de ajudar o desenvolvimento do Estado. Nós vamos precisar cada vez de empregos mais qualificados, pessoas mais qualificadas, então a gente tem que ter esse olhar do futuro. Se a gente quer o Rio Grande do Sul para frente, a gente tem que continuar apoiando, então, quem tem essa formação. As prefeituras, as empresas, as pessoas precisam ter uma formação superior e precisam de apoio, né? E, além disso, as universidades são uma atividade econômica importante. As 14 do Comung, elas têm 150 mil alunos. Elas empregam em torno de 17, quase 18 mil professores, né? E outro tanto de funcionários, né? Não é um setor econômico importante, né? Além disso, elas são portadoras de futuro na medida que elas trabalham com educação, e educação superior, que é uma educação qualificada. Então, também esse movimento que a gente fez junto ao governo estadual e federal, que ainda não teve um final, né? A gente espera que venha também corroborar e ajudar para aqueles que tiveram alguns prejuízos, não deixem de estudar, mas, pelo contrário, se sintam abrigados e acolhidos. É papel da universidade fazer isso, né? Então, eu acho que a questão de garantir, trabalhar com a empregabilidade e a trabalhabilidade dos alunos é importante, mas também quando há um momento de exceção, a gente também tentar viabilizar. Nós vivemos das mensalidades dos alunos. Os alunos têm que ir bem, a sociedade tem que ir bem para que a gente possa ir bem. Então, a gente tem que trabalhar numa comunhão bem. A gente falou agora sobre os alunos e para os funcionários da universidade. Teve algum tipo de apoio também a mais nesse período? Vai ter agora também? Tem algum planejamento para isso? O setor de gestão de pessoas está trabalhado, né? É feito um acolhimento. Nós tivemos assim, um crescimento bastante grande de pessoas que tiveram uma necessidade de um apoio psicológico. Também a gente fez esse acolhimento das famílias que estavam aqui. A gente também fez aí a distribuição, kits de limpeza e outras coisas mais. Também teve ali a questão de 13º, adiantamento, essas coisas que foram realizadas, que são bem importantes também para o conjunto dos nossos colaboradores. E, professor, para a gente já ir se encaminhando para o nosso final aqui, tem uma pergunta que a gente não poderia deixar de passar agora, com o seu ciclo se encerrando como reitor aqui da universidade nesse mês de junho. Quais são os planos agora para o futuro do Kleber Prodanov como professor? Esse mês agora de julho é um mês aí de transição. Eu deixo a reitoria agora no final de junho. Solicitei à mantenedora que não gostaria de ter mais nenhum cargo de gestão na universidade. Eu acho que cumpri um ciclo bastante importante, passei por várias atividades, vários cargos, e estou trabalhando junto com a mantenedora para continuar assessorando eles em projetos especiais e projetos que são estratégicos para a universidade, né, de uma forma diferenciada, sem a necessidade de ter um cargo específico. Então, é uma conversa que a gente está ultimando. Agora, no mês de julho, a gente vai finalizar. Continuo por perto, mas não necessariamente todos os dias, em todos os momentos, como faço até hoje. E, professor, um último recado agora, daí olhando para a câmera, para quem está nos acompanhando, para os estudantes, para os funcionários, para a comunidade, diretamente para a câmera daí. Bom, então, primeiro agradecer o trabalho de todos que estiveram conosco, não apenas nos 6 anos aqui enquanto reitor, mas todos os 29 anos. Né? Quando eu cheguei, eu encontrei uma universidade com 2.000 alunos, poucos cursos. Hoje estou deixando aqui uma universidade, mas o trabalho não foi feito por mim, foi feito por uma coletividade, foi feito por uma quantidade muito grande de pessoas que trouxeram a sua colaboração. Nós estamos fazendo aí essa semana a publicação, não é um relatório de gestão, mas é um documento que mostra e que é chamado assim, FEVALE, uma construção coletiva. Acho que o mais importante é isso, né? A gente trabalhar
agradecer a todos que têm honrado e têm trabalhado dia após dia para que essa universidade ela se desenvolva, que a gente tenha orgulho da nossa marca, do nosso nome, que a gente consiga cada vez mais ter um conceito inovador, empreendedor e comunitário. Isso está lá gravado no nosso DNA e esse eu espero que seja o legado da nossa gestão, que se encerra nos próximos momentos aí. Professor, muito obrigado pela participação aqui no Podcast On e por todo o apoio também que sempre deu aqui para o nosso projeto. Tá bem. Muito obrigado. Obrigado a vocês, um sucesso a todos aí. E esse foi o episódio do Podcast On com o professor Kleber Prodanov, reitor da Universidade Fevale até o final do mês de junho. E o Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. E apontando o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, você será direcionado para o nosso Linktree, onde poderá seguir todas as nossas redes sociais e não perderá nenhum episódio novo. E também ficará por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso núcleo. E a técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com a produção das minhas colegas Julia Klein, Lana Maldaner e dos meus colegas Ramon Ferreira e Salles Maioli, e eu, Jackson Batista, com as orientações do professor Marco Santuário. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!